Padres da Maturidade da Arquidiocese de Belo Horizonte recebem a segunda dose da vacinação contra a Covid-19. Especialista fala sobre a imunização contra a gripe e coronavírus. E ainda, cientista político faz uma análise da CPI da Covid. O Horizonte Notícia está no ar. Olá! Os padres da Maturidade da nossa Arquidiocese de Belo Horizonte receberam a segunda dose da vacina contra a Covid-19 nesta quarta-feira, dia 5 de maio. Os padres da Maturidade residentes no Convívio Emaús foram os primeiros padres da Arquidiocese de Belo Horizonte a receberem a imunização contra a Covid-19. A primeira dose da vacina foi aplicada no dia 5 de fevereiro e 3 meses depois, eles receberam a dose de reforço. A importância é a facilidade que nós recebemos, né, de sermos vacinados aqui em casa, né, por sermos padres de idade acima de 75. Então, é importante essa atitude, é importante também que todas as pessoas encarem essa, não deixem de se prevenir, né, de se cuidar, tomando a primeira e segunda doses da vacina, né, porque infelizmente a pandemia está aí, né, e nós precisamos trabalhar para que não haja mais dispersão do vírus, diminua cada vez mais, né? No Convívio Emaús, residem padres que já alcançaram a maturidade no exercício do sacerdócio e, nesta etapa da vida, necessitam de cuidados especiais. Como eles são de uma faixa etária maior e já têm, né, o direito a vacinarem nesse momento, é importante garantir esse direito para eles, para a proteção própria e também para a proteção da coletividade, porque os padres que convivem com eles e que não moram aqui, assim como os funcionários, vão para suas casas, né, e também são portanto, cuidadores dessa proteção externa também. Os profissionais que cuidam dos padres também foram imunizados. É importante, por se tratar de uma residência permanente, né, dos idosos, todo mundo que presta serviços e que tem contato direto com eles precisa também estar protegido para que eles possam ter também essa segurança. A vacinação é um ato de cuidado com a vida e os padres da Maturidade são exemplo dessa ação de cidadania. É ação de cuidado com a vida. Não só a vida pessoal, mas a vida de todos os nossos irmãos e irmãs. A ética está em a gente conseguir proporcionar essa segurança, esse cuidado, com a consciência de que esse cuidado não termina na gente. E também tendo a certeza, né, que ela é uma das etapas de proteção. Agora, guardando mesmo as 2 semanas seguintes agora para proteção, a gente manterá com todos eles os mesmos cuidados. Máscara, higienização das mãos, né, o distanciamento sempre que possível. E isso vai se estender enquanto durar a pandemia e a gente poder ter a proteção de todos. Quanto mais gente vacinada, melhor, né? Bom, e agora a gente vai lá para o estúdio da Rádio América AM para conversarmos com o apresentador do Manhã América, Giovanni Rodrigues, ele que traz para a gente os destaques da programação da rádio para esta quinta-feira. Bom dia, Giovanni. Olá, Síria, uma ótima quinta-feira, tudo de bom aí pra você, viu, Síria? Muito bem, olha só, vamos começar com os destaques aqui do Manhã América. O Manhã América desta quinta-feira tem entrevista sobre o aumento na demanda por reconhecimento de paternidade aqui em Minas Gerais. Nós vamos aí saber aí o porquê e também como a pessoa ela pode entrar com um pedido de reconhecimento. Fique ligadinho no Manhã América, tá bom? Manhã América diariamente aqui na Rádio América a partir das 7h30 da manhã.
Olha só, a participação da mulher no mercado de trabalho trouxe novos significados para a maternidade. Como conciliar esses papéis sem dor, culpa ou sofrimento? É essa a abordagem da entrevista do Falando de Vida de hoje, desta quinta-feira, a partir das 4h30 da tarde. A convidada é a professora e mãe, a Kênia Valadares. Fique ligadinho, viu? Com o tema A Paz Esteja Convosco, como o Pai me enviou, eu também vos envio. O Secretariado Arquidiocesano da Juventude convida os jovens para o encontro de espiritualidade no dia 15 de maio. Você vai conferir aí todos esses destaques no Estação 750 de hoje à noite aqui na Rádio América. Fique ligadinho, tá bom? Toda essa programação você acompanha na Rádio América AM750, também pelo site americabh.com.br e pelo aplicativo Rede Catedral. Síria. Tá certo, Giovanni. Muito obrigada. Tem o aplicativo, tem o site, tem as redes sociais para você ficar bem informado sobre o que acontece aí na Rádio América AM750, portanto. André Cristino já está aqui no estúdio para atualizar todos nós sobre as principais notícias desta quinta-feira. Bom dia, André. Bom dia, Síria. Bom dia a todos. Vamos começar falando dos dados, dos números da vacinação aqui em Belo Horizonte, desse calendário também, né? Como é que está a situação? Pois é, está caindo os números, né? Os números dos aqueles indicadores utilizados pela prefeitura, eles seguem caindo devagarzinho, mas o importante é que eles não subam. Vamos dar uma olhadinha nos números divulgados ontem no último balanço. A taxa de transmissão caiu para 0,95. Os leitos de UTI caíram para 76,1, ainda no vermelho, mas uma pequena queda. E os leitos de enfermaria estão em 53,5% de ocupação. Se continuar caindo, em breve vai entrar na fase verde, que é o que a gente espera, porque tem uma maior tranquilidade. Daqui a pouco, às 10h30 da manhã, o prefeito Alexandre Calil dará uma coletiva e há uma grande expectativa que ele anuncie uma nova etapa de flexibilização da cidade, né? O comércio não essencial ele abriu no dia 22 de abril, ou seja, hoje completam aí 2 semanas de reabertura com os números controlados, então pode ser que haja uma maior flexibilização. O setor de bares e restaurantes, eles têm 2 reivindicações que foram apresentadas à prefeitura. Uma é que eles possam trabalhar no domingo. Agora, domingo, no Dia das Mães, os restaurantes querem poder receber famílias. Hoje, os restaurantes só podem funcionar de segunda a sábado, de 11 da manhã até as 4 horas da tarde. E a outra reivindicação é que esses estabelecimentos possam voltar a funcionar à noite, já que grande parte do dinheiro que eles recebem é desse público que vai à noite a bares e restaurantes. Mas vamos aguardar para ver qual será a decisão de Alexandre Calil. André, como é que está a situação aí da CPI do Covid-19, hein? Pois é, ontem a CPI recebeu o ex-ministro Nelson Teich e ele citou, fatores que influenciaram a saída dele do Ministério. Ele ficou menos de um mês à frente do Ministério da Saúde. Entre esses fatores está a falta de autonomia. Ele achou que ele teria autonomia para trabalhar, para tomar decisões lá e foi impedido, segundo ele, pelo governo federal de tomar essas decisões. Além disso, ele era contra o uso da cloroquina e não entendia o fato do presidente Jair Bolsonaro defender a utilização de um remédio que não tinha comprovação científica. Ele era contrário a essa defesa, ele achava que tinha que seguir o que a ciência no momento apontava, e que era que a cloroquina não é efetiva, como já foi comprovado várias vezes, e também ele se sentia incomodado com a política que o Jair Bolsonaro criou de que ou era saúde ou era economia no Brasil, que a saúde eram os remédios e que a economia era o dinheiro. Para Nelson Teich é tudo uma coisa só, então deveria ter sido tratado como desenvolvimento do país, a saúde com a economia, e não como 2 coisas conflitantes, que era um ou outro. E aí vão ser juntadas aí essas informações junto com a do Mandetta, que foi anteontem, e hoje, pela manhã, daqui a pouco, o atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, estará na CPI para responder às dúvidas dos senadores. À tarde será a vez do presidente da Anvisa dar esclarecimentos na CPI, que investiga se houve ou não omissão do governo no combate à pandemia. Ainda falando sobre coronavírus, como é que está a escala, o cronograma da vacinação, hein, André? Pois é, a Prefeitura de Belo Horizonte, ela definiu nessa primeira parte da vacinação de pessoas com comorbidades. Começa amanhã. Então, amanhã poderão ser vacinadas pessoas que tenham seguintes comorbidades. Pessoas com síndrome de Down a partir dos 18 anos,
Gestantes e puérperas, que são aquelas mulheres que tiveram filhos até 45 dias atrás, também vão poder se vacinar, quem tem a partir de 18 anos. Pessoas que tenham doença renal crônica, que façam a diálise, com mais de 18 anos também poderão se vacinar. E pessoas cadastradas no BPC, Benefício de Prestação Continuada, que tenham entre 55 e 59 anos. Aí, esse público pode ser vacinado na sexta-feira. No sábado, serão vacinadas pessoas que tenham outras comorbidades e que tenham 57, 58 ou 59 anos de idade. E na segunda-feira, pessoas com comorbidades com 56 e 55 anos de idade. Ontem, vários postos de saúde tiveram filas para vacinação no pessoal da área médica de 18 a 39 anos e hoje continua a vacinação para esse público também. Então, a vacina está chegando, está começando a espalhar e isso deve refletir nos números também da pandemia que a gente tem visto. Tem controlado, tomara que eles comecem a cair. Nossa, tomara mesmo, assim seja. André, vamos falar de imposto de renda? Já fez sua declaração esse ano? Eu já fiz a minha e da minha esposa, já está lá na Receita. Eu também já adiantei tudo, já separei todos os documentos e está tudo ok até agora. Mas tinha muita gente aguardando que esse prazo fosse adiado mais uma vez, né? Me parece que não é bem assim, não. Não, ontem o presidente Jair Bolsonaro vetou uma proposta que foi aprovada no Congresso de que a entrega da declaração do imposto de renda fosse adiada para o dia 31 de julho. Com esse veto, a declaração tem que ser entregue até o dia 31 de maio, final deste mês, que foi uma prorrogação feita pela Receita Federal, né? Anteriormente, a entrega, o prazo era dia 30 de abril, a Receita passou para 31 de maio e aí tentou-se a prorrogação para julho e não conseguiu. 31 de maio. O Congresso ainda pode derrubar esse veto do presidente, mas, segundo o governo federal, essa medida foi tomada seguindo uma orientação do Ministério da Economia, que se houvesse essa prorrogação, haveria problema na arrecadação e aí tem aquelas pessoas que estão aguardando para receber a restituição do imposto de renda também, planos de ajuda a pessoas durante a pandemia e aí se não entrar um recurso fica difícil para o governo repassar. Essa foi a justificativa do presidente para vetar essa prorrogação do prazo. Para a maioria das pessoas que deixa para a última hora, então é bom correr contra o tempo e já separar a documentação e fazer logo a declaração. Né? Quase 18 milhões de pessoas já declararam, mas ainda falta muita gente deixa para o último dia. Tá certo, André, muito obrigada, até amanhã. Até. Olha só, vamos falar mais da CPI do coronavírus. Hoje é o tema do comentário do cientista político Malco Camargo. Ele analisa os depoimentos dos ex-ministros da Saúde nesta CPI. A CPI da Covid começou esta semana e com apenas 2 depoimentos dos ex-ministros da Saúde, já revela que o estilo de governo implementado por Jair Bolsonaro o torna responsável pelo fracasso do país no enfrentamento da pandemia. O ex-ministro Luiz Henrique Mandetta revelou que alertou ao presidente da importância de medidas protetivas e, entre elas, a necessidade do isolamento social, inclusive por carta entregue em reunião ministerial. Mandetta revelou também a defesa incessante do presidente pelo uso da cloroquina como estratégia de combate à Covid, mesmo com inúmeros estudos demonstrando a ineficácia do medicamento. O também ex-ministro da Saúde, Nelson Teich, afirmou de maneira contundente que saiu do ministério por não ter autonomia na condução da pasta e que o presidente impunha determinados protocolos de combate à doença, entre eles o uso do isolamento vertical e o uso de remédios como a cloroquina para enfrentar a pandemia. O que os 2 depoimentos revelam, com muita clareza, é que o presidente da República, Jair Bolsonaro, governa um país com um sistema de crenças próprio, à revelia de recomendações de especialistas e de organismos internacionais. Esse sistema de crenças promove ações descoordenadas, aglomerações de pessoas e uma estratégia ineficaz de combate à doença, com o uso de medicamentos que comprovadamente trazem mais efeitos negativos que positivos. Se ao fim da CPI teremos uma pizza ou não, a documentação dos atos e falhas do presidente através das narrativas já revela um cenário aterrorizador, que o torna responsável pelos erros no enfrentamento à pandemia no país. E essa responsabilidade
se estende também a um número significativo dos mais de 400 mil brasileiros que já morreram em decorrência da Covid. E daqui a pouco você vai conferir as dicas da Agenda Cultural Virtual. Voltamos em instantes.